Bom, Duda, temos que começar com o assunto desse dia, né? Que foi o Sim, golpe. Teve golpe, mas no Peru, né? teve um autogolpe, é isso mesmo. Pois é, que coisa. De poucas horas, né? Exatamente, foi VaptVupt, né? É, golpe Mas expresso. vamos ver os vídeos, né? Porque tem imagens interessantes, enfim, históricas, né? Dessa tentativa de golpe do Pedro Castillo, que é o presidente peruano, que foi eleito em 2021, está no poder desde 2021, né? E vinha uma série de conflitos com o Congresso, já tinha havido mais de uma tentativa de fazer um impeachment contra ele, né? E ele, nessa quarta-feira, tentou dar o troco, anunciou aí a dissolução do Congresso, declarou que estava valendo um estado de exceção, inclusive com toque de recolher, mas as coisas não foram exatamente do jeito que ele queria, né? Vamos ver os vídeos e daí o Duda já volta, enfim, trazendo mais informações e comentando. Atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país. Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas. Quien no lo haga comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el respectivo decreto ley. La Policía Nacional, con el auxilio de las Fuerzas Armadas, dedicarán todos sus esfuerzos al combate real y efectivo de la delincuencia, la corrupción y el narcotráfico, a cuyo efecto se les dotará de los recursos necesarios. Llamamos a todas las instituciones de la sociedad civil, asociaciones, rondas campesinas, frentes de defensa y a todos. Pois é, Duda. Antes da gente começar a discussão, vamos assistir também o vídeo que é curtíssimo da prisão do Castilho, né? Como você disse, uma coisa veio logo em seguida da outra, né? Bom, o primeiro vídeo ali já deixa uma coisa muito clara, que foi uma tentativa de golpe, né? Como foi um golpe tentado pelo presidente em exercício, a gente pode também falar num autogolpe. E a gente viu ele falando, tá ali realmente a receita do que é um golpe de Estado, não é para ter dúvida. Quem vê esse vídeo aí sabe que o Castilho tentou um golpe. Ele fala para dissolver o Congresso, é uma das coisas. O presidente do Peru, em algumas situações, pode dissolver o Congresso, mas isso exige condições, né? 3 votos de censura que são derrotados e tudo mais, essas condições não estavam dadas, então é um ato autoritário. Ele fala aí também em relação a reorganizar o sistema de justiça. Imagina, ele está
metendo a mão no judiciário, no Tribunal Constitucional, né? O Ministério Público, inclusive, né? Ministério Tudo. Público, tudo. Ele fala de fazer uma nova constituinte, né? Uma nova Constituição. Só que o presidente não tem esse poder. No Peru, é o Congresso que faz isso. Fala isso de entregar armas ilegais e de pôr os militares na rua para agir contra a delinquência, a corrupção. Então, assim, ele tentou um golpe de Estado. Não tem isso. Clássico, né? A coisa acontece. Eu saí falando ali com vários peruanos que estavam mais a par do assunto. Ninguém ali no Peru duvida que isso foi uma tentativa de golpe, inclusive igual ao que fez o Alberto Fujimori, que foi um Sim. ditador do Peru em 99, né? Só que as coisas vão tomar rumos diferentes, certo? Né? Felizmente, né? O que... Pode falar, Duda, desculpa. Tá. Bom, aí e aí são coisas que acontecem, tudo acontece em 3 horas, né? Isso é incrível. A gente tem primeiro os militares, então que eram para estar na rua lá, né? Controlando a delinquência e tal, com a Polícia Nacional do Peru dizendo: nós não vamos obedecer porque ele infringiu a Constituição, né? O Ministério Público, então, a Procuradoria-Geral fala: a gente vai entrar com processo contra ele, né? Uma ação penal. O Congresso, apesar de ter sido dissolvido, não se dissolve e remove o Castilho, né? Por Assume a 101 vice. votos a 130, no universo de 130, né? Teve lá uns gatos pingados que resolveram apoiar o golpe, mas maioria esmagadora disse não e bateu o pé, né? E outra coisa que é interessante é apoio externo, né? Que não acontece também. Eu fiquei aí monitorando as contas, tá? De Twitter, de tudo que é presidente e ditadorzinho de esquerda da América Latina, não vem apoio nenhum, né? Os Estados Unidos são os primeiros a publicar uma nota condenando, dizendo que ele infringiu a democracia e pedindo respeito às instituições democráticas, mais ou menos na mesma linha que os Estados Unidos têm mantido sob a direção do Joe Biden, com essas falas aí do Jair Bolsonaro no Brasil. Então, parabéns aí para os Estados Unidos, que rapidamente mandaram essa nota, falaram assim: olha, isso aí é um golpe, não pode, né? Somos contra. E o Itamaraty, um pouquinho mais tarde, mas também condena o golpe. Então, não tem apoio externo, não tem apoio interno de nenhuma instituição peruana. A aprovação dele está lá embaixo, é de 20 e poucos por cento. Esse cara, desde que tomou posse em julho do ano passado, a aprovação dele só cai, né? Por inexperiência e por ser um corrupto, né? De marca maior, descarado, né? Com todas as irregularidades possíveis, misturando família, sobrinho, todo mundo no meio, né? Opção mequetrefe, né? Mequetrefe, né? Isso. E acaba que ele é preso ali pela polícia. Ele entra no carro com a esposa, os filhos, mais alguns assessores, cheio de mala, né? Ele põe um monte de mala, o carro sai até pesado do Palácio do Governo. Os jornalistas falam assim: olha, ele está indo lá para a Embaixada do México, né? O México tem uma tradição, né, de aceitar asilo, né, de várias pessoas. Esses caudilhos, assim, fogem para lá. Isso, mas parece que tem dificuldade para chegar na embaixada, tá? E isso eu não consegui confirmar, mas que a população e a polícia impediu que ele chegasse em algumas embaixadas aí bolivarianas. Isso aí é checar, tá? Mas aí ele acaba indo para a prefeitura de Lima, e quando ele tenta entrar na prefeitura, ele é preso, né? Sensacional. Enfim, o diferente, então, da história do Fujimori, que tem o apoio dos militares, né? E consegue realmente entrar com tanque lá no Congresso e tudo mais. Isso daí, ele já era um presidente super fraco, né? Desde o começo, né? Ele é eleito em segundo turno
uma sorte que ele passa para o segundo turno e ele ganha essa votação meio que para não deixar a Keiko Fujimori, né, no segundo turno. Um plano de governo. Desculpa, lembra que na época o Mário Vargas Llosa disse que preferia a Keiko ao Castilho. E foi chicoteado em praça pública, assim, né? Falando que absurdo, né? E no fim ele tinha enxergado alguma coisa que fazia sentido, né? Lembrando que ele perdeu, né, lá atrás para o Alberto Fujimori, então é um cara que o Vargas Llosa deveria ter um ódio mortal, né, ao Fujimori. Acho que ele apoia o Mala, né, também contra a Keiko. E aí vai escolher o Castilho porque não, ele escolhe a Keiko, né, agora contra o Castilho, porque o Castilho era um cara de extrema esquerda. E o plano de governo dele, que ele tenta implementar, só que tem uma baita resistência, né? Esse cara falava, bom, desde o começo, ele fala agora aí de uma nova Constituição, mas lá atrás, ano passado, quando ele toma posse, ele já fala, vamos fazer uma nova Constituição, sendo que, de novo, ele não tinha poder para isso, né? E lembrando que essa questão de nova Constituição, todo mundo tem que tomar um baita cuidado com isso aí, porque isso foi o modelo chavista, boliviano, né, de realmente tomar mesmo o poder, né, e na Bolívia menos, mas na Venezuela com certeza, de acabar e sepultar a democracia. Era um cara que falava do controle da imprensa, opa, temos que tomar cuidado com isso também. Ele falava mais de controlar a imprensa, falando mais do destino das verbas publicitárias, né, para onde ia o financiamento, o apoio, as verbas publicitárias estatais, né. É um cara que começa a fazer, ele tenta fazer, polícia política, né, treinar civis, uso de armas. Milícia, né? Milícia, que nem Venezuela, também tem esses grupos na Bolívia, enfim, mas isso aí também ele tem problema para isso daí, porque não pode financiar esse tipo de coisa no Peru. Mas ele vai tentando e ele vai tendo resistência o tempo inteiro no Congresso, né, e na sociedade peruana. Mas ele vai cair mesmo, e aí ele tem uma oposição forte do Congresso pelos casos de corrupção. E chega até um momento que ele está sem partido, porque o diretor do partido dele, que é o Peru Livre, né, não vou fazer nenhuma brincadeirinha aqui com o nome, porque esse é um assunto que daqui a pouco vai render um monte de meme, né? Claro, já deve estar rendendo, né, com certeza. Levando em conta que a gente está no Brasil, né? Mas que é o Vladimir Cerrón, né? E que é um cara super próximo dos cubanos, tal, ele abandona o Castilho, que então ele fica sem partido e abandona porque ele está pensando nas eleições municipais que vão acontecer e regionais que vão acontecer e fala assim, eu estar do lado desse presidente corrupto aí não vai dar certo. Então ele é um cara super fraco, né, que não consegue governar, e ele fala isso por inexperiência, isso está no discurso dele hoje, né? Ele fala, eu nunca, jamais roubei um sol, o sol é a moeda peruana, né? Nem ontem, nem hoje, nem jamais, eu sou um cara honesto, né? E por sinal, você viu como o papel tremia na mão dele? Me chamou a atenção isso no vídeo agora. Joel, se você puder, enquanto o Duda vai falando, mostra de novo, presta atenção como vai tremendo o papel na mão dele. Então, eu até acho, Greg, que assim, olhando o cenário como um todo, que acho difícil que ele tenha acreditado que isso aí fosse dar certo, né? Até saem notícias na imprensa peruana de que ele vai fazer uma consulta aos militares para ver se os militares apoiariam esse golpe, né? Muito provavelmente ele ouviu dos militares, olha, esquece, né? E desde que ele tomou posse, os cientistas políticos do Peru já me falam isso, que, olha, os militares não vão embarcar numa tentativa de golpe do Castilho, porque os militares são muito fortes no Peru, né? E são fortes porque esses caras foram
criaram casca grossa aí e poder político, mas militar também, combatendo um grupo de esquerda que é o Sendero Luminoso, Sendero né? Luminoso, terrorista. É. Então, assim, um cara de Mas é uma coisa esquerda. interessante, Duda. Eu estava, enfim, não acompanho na mesma medida que você acompanha, enfim, as notícias da América Latina e tudo mais, mas eu estava vendo. Ele trocou 6 vezes o comando militar. 6 vezes em 2 anos. Sim. E a última troca aconteceu na sexta-feira. Exato. Quando ele troca pela 6ª vez, o pessoal do Congresso diz: olha ele aí, tá querendo dar um golpe de Estado. Ele fala: não, imagina, de jeito nenhum. Passam-se 5 dias e lá vem o golpe de Estado. E o general que ele pôs lá, e que era um cara que trabalhava já com ele no palácio, vamos dizer assim. Ele era um dos chefes, ou talvez o chefe, eu não tenho certeza, do serviço de inteligência da presidência. Ele também não embarca no golpe. Ele entrega hoje cedo, antes de acontecer tudo, ele entrega a demissão dele, assinada e datada de ontem, né? Já tomou cuidado, inclusive, de antedatar, né, a coisa. Então, quer dizer, parece que ele tentou muito construir um apoio, uma base entre os militares, e não deu certo, teve sucesso zero nesse esforço, né? Ele tenta promover vários membros amigos dele, próximos, aliados, dentro das Forças Armadas, e também, assim, essas conversas, essa pressão que ele também não pode fazer, né? Isso também vaza para a imprensa, né? Provavelmente são os próprios militares que estão vazando isso para a imprensa, então é um dos crimes que ele cometeu, né? Mas eu lembrei agora que um cara que estava louco para dar um autogolpe, promove um general e também acaba dando com os burros na água, é um chileno tal de Salvador Allende, né? Em 1973, o Chile estava um caos, o Allende, com apoio de Cuba, vai preparando ali um autogolpe, promove um cara, um tal de Augusto Pinochet, e aí o final da história a gente conhece, né? Ele também não consegue, enfim, isso aí acaba se matando mesmo com o tiro, né? Uma espingarda que o Fidel Castro tinha dado para ele, né? Agora, é muito curioso, porque o Castilho, embora seja um cara de esquerda, acho que podemos até dizer extrema esquerda, né? Ele tem algumas coisas semelhantes, alguns pontos de contato com o Bolsonaro. Do ponto de vista da chamada pauta de comportamento, eles são idênticos, né? Os dois são bastante, assim, reacionários, né? Absolutamente avessos a qualquer discussão sobre direitos de minorias, né? Tentam limitar, inclusive, as discussões sobre esse assunto, veem as escolas como sendo um lugar de conversão das crianças, por tal gaysismo, né? Enfim, e também tentam construir esse apoio. Tem um episódio no governo Bolsonaro que foi inédito, né? Nunca se tinha visto isso num governo civil no Brasil. Um presidente que troca toda a cúpula das Forças Armadas de uma vez. Né? Isso aconteceu no começo do ano passado, aqui no Brasil. Bolsonaro trocou os comandantes das 3 forças, porque ele queria gente mais alinhada com ele. Né? E também não conseguiu construir essa coesão dentro das Forças Armadas que lhe permitisse, enfim, tentar qualquer coisa. Né? Ele até conseguiu pôr as urnas, as eleições em dúvida com o exército, tal, mas não vai além disso, né? Então, assim, não são histórias idênticas, mas são histórias paralelas, não sei se você concorda comigo, parece que trazem uma boa notícia, né? Nesses 50 anos aí, desde os anos 70, mais até de 50 anos, parece que realmente o espírito das Forças Armadas aqui na América do Sul mudou, né? Elas realmente se imbuíram assim de uma preocupação com
com a ordem democrática, né? Não querem mais entrar nessas aventuras, né? Parece. Assim, dois casos que eu pensei aqui, assim, onde você tem um golpe de Estado mesmo, militar, né? Pensando aqui no Chile e no Brasil, em Uhum. 1964, né? Você precisa ter uma situação, uma circunstância muito mais grave do que a situação atual do Brasil ou do Peru, né? No Brasil, em 64, você tinha um apoio muito grande dentro da sociedade, mas também dentro das organizações civis, né? Uhum. Da, por uma intervenção militar. Então, era a OAB, né? A Igreja Católica. Você tinha vários grupos organizados, coisa que a gente não tem hoje aqui no Brasil, né? E uma situação também de caos, enfim, o governo do João Goulart não ia para lugar nenhum e, bom, isso aí é uma outra questão. Mas aí, e no Chile, você tinha vários casos de ataques, né, de milícias de direita contra grupos radicais de esquerda, as Uhum. pessoas morriam na rua, desabastecimento total, né, as pessoas não conseguiam comprar coisa, as fábricas eram nacionalizadas à força por grupos armados que eram apoiados pelo governo do Salvador Allende, né. Uhum. Então, assim, uma hora você via que e aí essas coisas atingiam os militares também, porque os militares ficavam sem comida, né, a família perdendo emprego, estavam começando no Chile uma proposta de inserção, de mudança do currículo das escolas, né? Então, uma hora, aí a coisa acontece, né? Agora, sim, essa situação que gerou um golpe no Brasil em 64 ou no Chile em 73 são muito mais avançadas e complicadas do que o que a gente tem hoje no Brasil ou no Peru, né? Mas é curioso, né? A gente tem um grande número, né, de personagens com uma pegada populista, né, que gostariam enfim, implantar um governo autoritário, ficar mais tempo no governo do que está previsto pelas regras de cada do seu país e tudo mais, mas não conseguem, né, de qualquer forma, construir esse apoio dentro das Forças Armadas. É interessante e uma ótima notícia, né? Lembrando que o Evo Morales também, né? Ele Exato. quando ele vai lá para o México e tal, ele tenta, né? Algum respaldo nos militares que não respaldam, né? E aí que ele viaja e foge, vai para a Argentina e toda a confusão. Não há uma ruptura democrática, né? Depois tem uma eleição e tudo mais, e volta o poste dele, o Luiz Arce, né? Mas também é um exemplo de que os militares não embarcam, né? A exceção é Venezuela, obviamente, né? Aqui sim, na nossa vizinhança, né? A é. Venezuela, enfim, entrou de cabeça e sei lá sabe Deus quando vai conseguir sair, né? Desse inferno onde eles se enfiaram, né? E que é uma ditadura militar, né? São os militares que comandam todos os ministérios, os órgãos civis e a distribuição de comida, só que tem Corrupta lá até a medula dos corrupto, ossos, né? sim, que se sustenta pelo tráfico de drogas, né, mineração ilegal, e, enfim, o Maduro está ali, o Maduro que é motorista de ônibus, né, está ali meio que só na aparência mesmo, mas é uma ditadura militar. Uhum. De esquerda, né? De esquerda. Na fachada, pelo menos, de esquerda, né? Que mais, hein, Duda, que a gente pode observar a respeito desse evento de hoje, né? Está escapando alguma coisa no nosso comentário? Eu estou aqui repassando, porque tudo muito recente, foi relâmpago, né? Então, o que eu fico pensando qual foi é difícil a gente descobrir isso, né? Mas qual foi o cálculo dele aí, né? Porque assim, acho que dificilmente ele achou que iriam apoiar ele, né? Seria muito míope da parte dele achar que isso aí fosse dar certo. Eu acho que talvez esse cara aí
chegou uma hora que ele viu que ele não ia conseguir governar mesmo, que ele não tinha capacidade para isso, né? A ideia que ele tinha de Estado é totalmente... Esse cara, ele começa governando... No Peru é super rígido essa coisa, por exemplo, de um presidente eleito ou de um presidente receber visita, né? Para saber quem está influenciando no poder, né? A gente vai ter aí no Brasil, em breve, também essa lei do lobby, né? Mais ou menos nessa mesma linha. Esse cara começa a governar numa casa em que ele recebe quem ele queria, sabe? Assim, porque ele falava que ele ia transformar o Palácio do Governo num museu, né? Então aí tem uma pressão da oposição, fala assim, não, você tem que governar e fazer, ou ainda como presidente eleito, né? Você tem que reunir com as pessoas, mas a gente tem que estar controlando. Né? É um espaço institucional, né? Não é a casa da mãe Joana, né? Exato. O Castilho transformou o Peru na casa da mãe do Joana, né? Uma coisa totalmente familiar, onde ele fazia o que ele bem entendia. E se dava o luxo também de não receber nem a imprensa independente, só podia ter acesso ali onde ele despachava O cercadinho dele. O cercadinho dele, só a imprensa amiga, né? Enfim, foi uma visão totalmente patrimonialista, antiquada, que ele tinha do Estado, e que o Peru, mesmo com todos os problemas, né, com todas essas trocas de presidente, os partidos que que não têm muita ideologia, são muito centrados nas pessoas, né? Mas demonstrou que tem uma institucionalidade mínima que realmente consegue resistir a uma tentativa de autogolpe. É um doido, né? Doida. Ele saiu, realmente, acordou hoje com uma tocha na mão e resolveu botar fogo no país. Deu certo, ainda bem. Grebe, então posso pedir aí... enfim, eu li ali a notinha ali, a segunda mais mercadante, por favor, Joelton, porque eu vou ler junto, porque essa nota é de 6h40, ó. A gente estava aqui conversando e rolou. Vamos lá. Parece que a gente adivinhou, Duda. Inacreditável. Nossa. Eu leio, então. Aloysio Mercadante, um dos líderes do governo de transição de Lula, classificou como inaceitável a destituição do presidente do Peru, Pedro Castillo. O chefe de Estado peruano foi afastado do cargo após tentar dissolver o parlamento do país. A gente falou aqui, né? Não é só que ele dissolveu o parlamento, o cara queria fazer uma constituição de uma maneira totalmente ilegal, mudar toda a justiça. Ministério Público, tudo, né? Nossa, toque de recolher é o golpe claro, né? Claro. Bom, mas vamos lá, o que o Mercadante falou? Qualquer que tenha sido a verdadeira história, é a verdadeira história. É inaceitável. Gente, é inaceitável. É inaceitável você, Mercadante. É inaceitável, mais uma vez, quebrar a institucionalidade, a democracia, o Estado democrático. Mas foi o cara que quebrou tudo isso. Foi o cara que foi ali na televisão com papel na mão, tremendo, e falou, está dissolvido o Congresso, está todo mundo em regime de exceção, vão para casa porque tem toque de recolher, vai acabar o judiciário. Foi ele que quebrou? Você está louco, Mercadante? Desculpa, eu me exaltei aqui. O PT não se conserta, né? Não, é impressionante. Vamos lá seguir a frase dele. Qualquer tentativa de construir soluções que não passe por eleições limpas e reconhecidas e que haja quebra da constitucionalidade. Quem quebrou a constitucionalidade foi o Pedro Castillo. Já mostrou que traz inúmeros prejuízos à sociedade. E Mercadante, então, vamos lembrar, está no grupo de transição, né? Não é um petista louco falando, né, num sindicatozinho aqui, é o cara que está lá em Brasília, no Centro Cultural Banco do Brasil. Não venha me dizer, não, eu estava aqui ocupado com a transição, vendo aqui as questões econômicas do futuro Brasil, porque então não fala nada. Né? Não vem criar... É um absurdo o que esse homem está dizendo. O Cleiton tem razão aí. O Mercadante vive numa realidade paralela. Tem até um nome de disfunção cognitiva, não é uma coisa assim? Disfunção cognitiva, exatamente. Total. Olha,
não é por nada, mas a gente estava dizendo que era exatamente essa reação que viria, e eu não gosto de adivinhar as coisas quando é um caso desse. Mas tá aí, foi adivinhado. É isso aí, Rodolfo também aí. PT vê um ditador e já quer defender. Já quer defender, é isso. De esquerda, né? Ah, total. É isso, gente. Respirar, né? É isso. Ainda bem que deu certo lá no Peru, né? O Mercadante, um dos grandes nomes da transição, achei inaceitável que o presidente que tentou se tornar um ditador, mandando todo mundo ficar em casa pela televisão, tenha sido destituído. É inaceitável que o cara que quis virar ditador não tenha conseguido.